Gente, eu queria começar dizendo que eu já vi aqui que alguns de vocês já pegou uma cadeira e um pandeiro. Amiga, eu sei que fazer samba é com a gente mesmo, mas eu vou ter que pedir a Riachão licença aqui pra gente começar a falar, porque o negócio é discutir a viabilização desse samba, dessa festa, dessa roda de capoeira, discutir a importância da Lei Aldir Blanc agora, mas viabilizar, discutir como é que a gente faz para viabilizar isso. E por que que eu inventei essa coisa de fazer uma leitura comentada do edital, ou dos editais? Porque as pessoas me mandam mensagens com dúvidas as mais básicas possíveis, e eu já estive nos dois lugares. Eu já estive na posição da produtora cultural, saída da faculdade, tentando entender o mundo da cultura, tentando pensar em como é que eu poderia trabalhar com cultura e sem ter a menor noção de como fazer isso. Li os editais e não entendia, tentava de uma forma ou de outra, sabe, me colocar nesse universo e não conseguia. Tanto que eu fui trabalhar com outras coisas, com jornalismo e tal, porque eu achava esse mundo da cultura e essas condições de viabilizar a produção cultural, tudo muito hermético, muito difícil. Quem sabe como fazer, continua fazendo, faz disso um ganha-pão, faz disso uma forma de viver e vai meio que garantindo ali a continuidade, né, desse saber, guarda para si. Quem não sabe meio que desiste no caminho ou vai levando a vida aí tentando sempre, mas com muitos percalços, com muita dificuldade, a maioria das vezes com poucos, de fato, retornos em relação a essa relação, né, com os poderes públicos e com os editais, com os mecanismos de fomento à cultura. Por outro lado, eu também já estive na gestão pública, né? Eu participei da elaboração do primeiro edital de ponto de cultura na Bahia, e eu, junto com Ângela Andrade, com uma equipe, com Sofia Rocha, com várias outras pessoas que muitos de vocês que estão aqui conhecem, nós trabalhamos muito na proposta lá atrás de um edital que fosse o mais democrático, o mais simples, o mais aberto possível, que permitisse a participação de qualquer pessoa da área cultural, que não precisasse ter um conhecimento específico para participar. Mas era muito difícil. Eu lembro assim de Ângela dizendo, tem que bater ponto na sala da Procuradora do Estado para poder garantir que ela entenda as especificidades do meio cultural, as especificidades da área cultural. Obrigada, Cécia. A mamãe não vai poder trabalhar com você agora. Ela me deu R$2. Bom, aí eu tô ganhando dinheiro já, ó. Começou, tô bem. E a gente ficava tentando fazer com que a burocracia do Estado, né, entendesse um pouco das especificidades da forma como a cultura acontece, como é que os realizadores culturais funcionam. Principalmente pensando os mestres da cultura popular, da capoeira, que é minha área, vocês bem sabem, né? Como é que faz para que as pessoas mais simples possam acessar os recursos públicos. Só que era muito difícil. Participei da elaboração de vários editais e era sempre muito difícil não prever as burocracias que têm que ser previstas. Então agora na Lei Aldir Blanc, eu confesso a vocês que quando eu vi a lei, participei do processo desde da votação, né, da relatoria, fiz campanha para os deputados, botei lá, mandei 1000 e-mails para os deputados, twitters. Mas quando eu vi a lei pronta, eu fiquei empolgadíssima, porque a lei é de uma simplicidade, de uma clareza, né? Mas aí a gente precisava de uma regulamentação que, se tivesse vindo do governo federal, daria segurança jurídica para os prefeitos no final de um mandato, para o governo do estado, para poder fazer as coisas da forma mais tranquila possível. Isso não aconteceu. Demorou 50 dias, né? E nada de fato a gente ter uma regulamentação que permitisse uma tranquilidade aos gestores públicos. Acontece que essa responsabilidade foi jogada para o município, para o estado, e eles receberam essa responsabilidade preocupados com toda a burocracia que está envolvida nessa execução da lei. Então os mecanismos, os instrumentos que saíram, ao contrário do que estava previsto, ao contrário do que a gente dizia antes, né, que seriam mecanismos simples, editais emergenciais simples, isso não aconteceu. E a gente já está há alguns meses, né, minha gente, desde que a crise começou. A pesquisa do OBEC dizia que a gente teria, que as pessoas teriam uma reserva para se manter por 3 meses no máximo, e já se passaram muito mais do que 3 meses, e essa lei que devia ser emergencial, ela ainda não conseguiu dar um retorno em relação a essa emergência, está perto, né? Mas as pessoas vão executar esses projetos entre dezembro e abril, mas quando você olha os instrumentos que saíram, eles são complexos sim, eles são difíceis, tem instrumento de 70 páginas, né? Tem editais aqui a média de 30 páginas.
Eu faço parte da comissão de implementação da Lei Aldir Blanc na Prefeitura de Salvador, como representante, né, do Conselho Municipal de Política Cultural de Salvador, com alguns outros colegas, como é o caso de Carlos Paiva, Tony Teófilo, Cris Alves, Cláudio Davi. E nós, junto com a FGM, fizemos um trabalho assim detalhado. A FGM fez um trabalho que eu considero muito bom, tentou simplificar, mas ainda assim a gente sabe que não é fácil. Então, o nosso objetivo hoje e amanhã, um beijo, viu? Pra todo mundo que tá aí. Desculpa não conseguir ir falando com vocês, porque senão eu me perco aqui. Mas tô feliz. Vocês estão vendo, né? Isso aí já é eleição. Tá bombando aí na rua. Então, como eu estava dizendo, eu acho que ler juntos os editais pode ser um caminho para simplificar. E para a gente também que está aqui, de alguma forma somos privilegiados, temos acesso à internet, né? Entendemos esses meios, conseguimos nos conectar e nos comunicar por aqui, que a gente possa fazer essas informações chegarem a outras pessoas, aos nossos mestres, às nossas mestras, às pessoas que nós sabemos que mais precisam desse recurso e que têm mais dificuldade para acessar. Então é um apelo, é uma militância, é uma mobilização que nós precisamos fazer, principalmente no ano de eleições. Está muito difícil. Dito isso, né, vamos começar a trabalhar, ok? Todo mundo ok aí? Um beijo, viu, gente? Estou feliz de ver tanta gente bacana aqui. Vamos lá. Para começar, a gente tem que fazer só um pequeno revival, né? um pequeno resumo do que é a Lei Aldir Blanc. Eu sei que muitos de vocês já sabem, mas talvez alguém não saiba. O que é a lei? A lei é uma lei emergencial que prevê recursos de suporte, de apoio, de fomento aos fazedores da cultura. Todos os municípios brasileiros podem vir a receber, se aplicarem um plano de ação para isso, se esse plano for aprovado, e todos os estados. Então, todos os municípios, todos os estados. Depois de receber os recursos, esses municípios precisam decidir como vão fazer isso. Existem 3 incisos que prevêem os modos de repasse. O primeiro inciso prevê o auxílio emergencial, uma renda de R$600 em 3 mais 2 parcelas, destinada àquelas pessoas que têm um perfil de salário igual ao da renda emergencial da Caixa. Quem recebeu da Caixa não pode receber de novo, ok? Então, essa é a renda emergencial que está sob a responsabilidade dos estados. Então, na Bahia, quem vai pagar por essa renda é o governo do estado da Bahia. O inciso 2 prevê apoio para espaços culturais, grupos, micro e pequenas empresas, MEI, microempreendedor individual, com e sem fins lucrativos, cooperativas. Então, todos os coletivos de cultura que consigam comprovar que atuam como coletivos de cultura podem participar do inciso 2. Quem vai pagar o inciso 2 é o governo municipal, todas as prefeituras. Aqui em Salvador, a prefeitura de Salvador, né? E nos municípios outros também. E o terceiro inciso prevê o pagamento a realização de instrumentos como editais. Então hoje eu queria focar nesses instrumentos, tá certo? Nós vamos ler juntos os instrumentos. O primeiro instrumento que eu escolhi para a gente falar aqui é a chamada pública da Prefeitura de Salvador, da Fundação Gregório de Matos, que se chama Prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural. Eu só queria aproveitar para dizer que essa ação faz parte do projeto Mentoria para a Elaboração de Projetos Artísticos e Culturais, que é um projeto que eu toco na coordenação de Cultura e Universidade da Pró-Reitoria de Extensão da UFRB, tá certo? Eu faço parte da Pró-Reitoria e hoje a gente está aqui, né, nesse formato. Eu vou fazer isso, vou deixar salvo sim, de modo que a gente possa usar. Então vamos primeiro começar, primeiro assim, o que é um edital? Um edital é um chamamento público, é um instrumento público que garante que todas as pessoas que forem concorrer a alguma coisa possam ter acesso às mesmas informações, ou seja, ele garante a democratização da informação sobre o objeto, o que está sendo publicizado, né? o que vai ser, por exemplo, o repasse de recursos, sobre as condições de participação, então quem pode participar, como pode participar, como se inscreve, que tipo de documentos tem que entregar, e as condições de contratação e prestação de contas.
Então esse instrumento normalmente ele precisa dar conta de todos esses detalhes para que esse instrumento ele seja democrático. Então nós temos que ficar felizes que existem os editais, porque em algum outro momento na história das políticas culturais no Brasil, ninguém sabia por que uns recebiam e outros não, porque não existia edital. Né? Era a famosa política de balcão. Quem conhecia, quem chegava junto, recebia. Quem não conhecia, ficava sem saber como fazer. Os editais não, eles garantem essa democratização da informação. Então, normalmente o edital tem uma primeira parte, e aí eu convido a vocês, se vocês puderem, né? A gente está aqui, a maioria de vocês pelo celular, como eu, e se vocês puderem acessar o edital, ele está na página, eu vou botar o link aqui no comentário, da prefeitura, chama pesquisas.salvador.ba.gov.br. Ah, esqueci que eu estou no celular e estou digitando no computador. O endereço é pesquisas. Alguém me ajuda aí, Gleice, caneta, Claudinha Cruz, um beijo. pesquisas.salvador.ba.gov.br. O Loura foi erro de percurso de sua mãe, viu, Claudinha? Não foi o meu objetivo, mas tudo bem. Nesse site, vocês vão ter acesso, né, ao Prêmio Jaime Sodré de Patrimônio Cultural da Lei Emergencial no município de Salvador. Então, aqui tem o link para você baixar e também tem um link para você acessar o formulário e já começar a preencher. A gente vai falar daqui a pouco do formulário. Vamos ao edital. Então, a primeira parte do edital é um texto que normalmente apresenta o que é, né? Apresenta em que está baseado esse edital e o que ele é. Então, esse diz aqui que é a Fundação Gregório de Matos, uma entidade baseada, né, que faz parte da Secretaria de Cultura e Turismo, visando fomentar, promover e difundir a produção artístico-cultural no âmbito municipal. Aí com o fulcro, aí apresenta as leis nos quais esse edital se baseia. E aí vem o que é esse edital. Torna pública a presente chamada para premiação de propostas nas áreas de patrimônio cultural, material e imaterial, que tenham como objetivo apoiar manifestações e práticas culturais de preservação, salvaguarda, valorização, dinamização e demais ações que contribuam para a continuidade da existência dos bens culturais e para a gestão participativa e autônoma de práticas tradicionais referenciadas nesse segmento. Então, aqui a gente já sabe o que é o edital, o que entra e o que não entra nesse edital. É um edital de patrimônio cultural que envolve o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Logo depois, tem o primeiro ponto do edital que se chama do objeto. O que é apresentado? No 1.1 ele vai dizer: constitui o objeto da presente chamada a premiação de propostas de conteúdos e práticas voltadas às manifestações artístico-culturais, podendo ser apresentadas em formato digital e ou propostas de atividades presenciais. Logo, nós já sabemos. Esse edital da Gregório de Matos é para quem mora em Salvador? Sim. Esse é para quem mora em Salvador. Eu vou ler também, logo depois, o que é para quem mora na Bahia, tá certo? Eu peguei primeiro os de patrimônio material e imaterial e estou começando aqui com o da Prefeitura de Salvador, que é até dia 12, e logo depois eu vou pegar o que é até o dia 26, que é o do Governo do Estado, ok? Bom, se passar alguma pergunta aí e eu não ver, alguém me ajuda a falar da pergunta, tá certo? Vamos continuando. Então, nós já sabemos aqui que é patrimônio material e imaterial e que podem ser ações presenciais ou online, ok? Tem uma outra informação que já traz logo depois. As propostas devem ser apresentadas por proponentes domiciliados ou sediados no município de Salvador. Olha aí a resposta para delirare, não sei. E tem que estar domiciliado e sediado há pelo menos 2 anos. Então, precisa estar, né, morar em Salvador há 2 anos. Quem pode se inscrever? Já está aqui também logo no início. Soraya, eu posso participar? Depende. Pessoas físicas. Pode escrever como pessoa física? Ah, Del, um abraço, Del. Desculpa, olha que cabeça. Del Irerê, um abraço. Quem pode
Pode se inscrever pessoas físicas, artistas, produtores e representantes de grupos artísticos, culturais não formalizados, dentre outros trabalhadores da cultura. Então, qualquer trabalhador da cultura não formalizado pode participar, pode propor? Pode, já sabemos aqui. Microempreendedores individuais, MEI. Qualquer MEI? Não. Porque ele diz logo depois. Certificados para atividades do campo da cultura. Então, a gente sabe que quando você faz um MEI, você tem que escolher ali qual é as suas quinais, né? Qual é a sua área de atuação. Então, você tem que estar previsto no seu certificado que você realiza atividades culturais. São várias, né? Então, não há um limite de quais as atividades que pode. Então, todas estão incluídas aí. E pessoas jurídicas de direito privado com ou sem fins lucrativos. Isso aqui foi uma conquista, porque a princípio havia um entendimento da Procuradoria Jurídica do município de Salvador de que empresas com fins lucrativos não poderiam concorrer para receber subsídios públicos no município de Salvador. E nós na comissão questionamos, a FGM entendia também que isso era importante, que incluísse as empresas com fins lucrativos, e conseguiu-se então reverter a situação a partir da aprovação da Lei Aldir Blanc, do Programa Aldir Blanc na Câmara de Vereadores. Então foi feita toda uma articulação para garantir isso. Isso é uma conquista. Eu pessoalmente acho, fico feliz de ver aqui isso escrito. Mas é qualquer, então, pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos? Não é qualquer. Tem que ter finalidade cultural declarada em contrato social ou no estatuto social. Então, nós estamos falando de recursos que são para a cultura. Logo, tanto os MEIs quanto as PJs precisam comprovar que são empresas da área cultural, que têm finalidade cultural na sua constituição. Raquel, um abraço, querida. Editoras independentes podem participar ou é melhor os representantes com projetos para salvaguardar através da leitura concorrerem como pessoa física? As editoras independentes podem participar. Elas têm na sua constituição, né, que são culturais, imagino que sim, por ser uma editora, né? Então ela deve ter lá as atividades dela são consideradas atividades culturais. E ela pode sim concorrer como PJ. Essa decisão que você vai ter que fazer aí, se vai concorrer como pessoa física através do responsável legal ou como PJ, aí tem que ver o detalhamento, né, da sua condição. Mas que pode, nos dois âmbitos, ok? Então, já entendemos várias coisas aqui só na primeira página do edital. O ponto 1, ponto 2. Vamos lá? Oi, oi, um beijo, Piedra, um beijo, Niroca. A premiação visa promover alternativas para a produção, distribuição e acesso a conteúdos culturais locais e de interesse público, assim como ações de preservação e salvaguarda do patrimônio cultural da cidade de Salvador, em meio à emergência sanitária provocada pelo novo coronavírus. Nesse item, eles fazem o fundamento social do edital, né? Eles explicam para que o edital serve. Então, ele é uma alternativa para promover, nesse tempo de paralisação, né, que a partir de março todos ficamos, né, todas as atividades culturais foram obrigadas a parar por conta das medidas de contenção da disseminação do vírus e que precisa de algum apoio. Então, esse o item 1.2 vai falar disso, incluindo, que eles dizem, né, que se espera que acesse isso produtores, artistas independentes, grupos artísticos e culturais não formalizados e organizações da sociedade civil atuantes no campo da cultura. Ok? 1.3. Considera-se, aí vem 3 pontos nos quais são apresentados os conceitos. O que é patrimônio cultural, o que é patrimônio cultural material e o que é patrimônio cultural imaterial. Então, o que é patrimônio cultural? Aí tem uma descrição: os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou coletivo, portadores de referência, a identidade, a ação, a memória. É bem grande a descrição, mas quem for ler, tá vendo lá, já entende, olha, isso aqui é patrimônio cultural, o guarda-chuva. Aí depois eles delimitam patrimônio material, os bens corpóreos, tangíveis, divididos em móveis e imóveis, sendo obras, objetos, documentos, edificações,
conjuntos urbanos, sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, por exemplo, uma praça que é considerada patrimônio cultural, um terreiro, entra também como patrimônio, porque é o físico, né, em alguns casos, o patrimônio material e o imaterial. E o que é o imaterial? Aqueles bens incorpóreos e intangíveis, ou seja, que não possuem uma materialidade. A capoeira, a roda de capoeira foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial, porque ela não tem uma tangibilidade, a gente não pode tocar, não tem um corpo físico, né? Ou saber dos mestres, a gente tem, por exemplo, na Bahia o registro dos saberes e dos fazeres de mestres e mestras que são patrimônios culturais imateriais, o samba de roda. Né? Mas em alguns casos a gente tem não só, por exemplo, às vezes o espaço físico onde a coisa acontece também é reconhecido como patrimônio material, além da atividade que é realizada lá dentro, que pode ser considerada como um patrimônio imaterial. Vamos seguir. 1.4. Os projetos deverão prever, no mínimo, 2 das seguintes linhas de ação. Que linhas são essas? 1. Formação. 2. Memória. 3. Fruição. 4. Intercâmbio. E 5. Conservação e ou restauro. Então, nessa parte, o afoxé, é verdade, Nadinho. O afoxé é perfeito. Então, nessa parte aqui do 1.4, na página 1 aqui ainda do edital, é muito importante que vocês levem em consideração isso, tá certo? Se for mandar uma proposta para esse edital, essa proposta ela tem que ser feita para seguir pelo menos 2 dessas linhas de ação. Então, pode ser uma ação de formação que também promova a fruição. Pode ser uma ação de conservação que também promova o intercâmbio. Tá certo? São 5 eixos e 2 precisam estar previstos nos projetos. O edital aqui, ele apresenta claramente o que é considerado dentro de cada uma dessas linhas de ação. Então tá lá formação, tem 3 itens para explicar o que é considerado formação. Memória, fruição, intercâmbio e conservação. Eu vou para frente porque eu acho que isso aqui é bem claro no edital. Qualquer coisa vocês podem perguntar, tá bom, gente? 1.5. No contexto da presente chamada, entenda-se por conteúdos artísticos culturais, digitais, e aí é importante, aqueles produzidos a partir de usos aparelhos eletrônicos, que pode ser câmeras fotográficas, gravadoras, computadores, filmadores, celulares, é considerado sim também um bem cultural, um conteúdo artístico cultural digital. Voltados para a exibição, a publicação, a distribuição em plataformas digitais. O que é plataforma digital? As redes sociais, os sites, os blogs, os canais de YouTube, as plataformas de streaming. Então, as plataformas de streaming é tipo Netflix, né? Todas as plataformas que você pode assistir ao vivo a coisa acontecendo. São exemplos de conteúdo artístico, culturais digitais. Os livros eletrônicos, os jogos eletrônicos, o desenvolvimento de aplicativos, projetos e atividades de arte e tecnologia, projetos e atividades de mídia livre, ações de formação e qualificação online. Então, isso que a gente está fazendo aqui é um conteúdo artístico e cultural digital, tá? Que é mais os videoclipes, as exposições de espetáculos gravados, as apresentações em formatos de lives, né? As famosas lives da pandemia que a gente aprendeu a chamar isso que a gente faz de live. As oficinas artísticas digitais, os podcasts, também muito comuns agora nesse momento de pandemia, os filmes de ficção, animação, documentários, revistas online. Então, uma infinidade de possibilidades aí para o pessoal desenvolver. As propostas de atividades presenciais deverão se comprometer a respeitar os protocolos sanitários municipais. Então, veja, esse é um edital que você tem que realizar a ação entre dezembro e abril, tá certo? E você tem que prever se você vai fazer ele digital ou vai fazer ele presencial. As duas coisas são possíveis. Porém, é importante ressaltar que se você botar presencial, você vai ter que executar presencial. E você vai ter que respeitar os protocolos de segurança. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Existem estudos que avaliam que essa pandemia pode levar aí mais um tempo, né, 2, 3 anos, com momentos cíclicos que a gente sobe e desce, momentos que a gente abre tudo,
que nem agora, e daqui a pouco momentos que vai ter que fechar tudo de novo. A gente está vendo já em outros países esse processo acontecendo, né, minha gente? Então, eu aconselho que todo mundo que vai escrever um projeto agora para a Lei Aldir Blanc, pense nisso. Pense em ações que possam ser executadas, de preferência, online, digital, a realização daquele livro de história, da história do grupo de capoeira, a gravação de um disco, materiais que a gente possa ter, que a gente possa usar, que os mestres possam usar, inclusive, para gerar recursos posteriormente. Se for fazer um evento, que esse evento possa usar os instrumentos digitais, porque a gente prevê coisas presenciais para acontecerem entre dezembro e abril, é muito arriscado, tá bom? Bom, mas é claro, cada um decide, né? 1.8. Essa chamada pública contemplará propostas relacionadas aos seguintes segmentos. Aí fala patrimônio material e 2, patrimônio imaterial e seus subsegmentos. Quais são os subsegmentos que estão aqui? A capoeira, o samba junino, o ofício das baianas, as culturas populares, as culturas negras e as culturas identitárias. Gigante, né, minha gente? Tem muita coisa. As propostas inscritas devem se enquadrar em uma das duas categorias orçamentárias, muito importante. Ponto 1, ponto 9 do edital. Tem duas possibilidades. Se você é PJ, tem duas, e se você é pessoa física, tem outras duas. Para quem vai escrever para patrimônio material, na categoria 1, 50 mil para pessoas físicas. Pessoas físicas, microempreendedores individuais e pessoas jurídicas de direito privados com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Patrimônio material categoria 2, 100 mil reais. Também pessoas físicas, microempreendedores individuais, pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos. Patrimônio imaterial, a primeira categoria é 30 mil. São aceitas inscrições de microempreendedores individuais, pessoas jurídicas de direito privado. Logo, o prêmio de 30 mil, ele é destinado para MEI e PJ. E o prêmio de patrimônio imaterial na categoria 2 de 60 mil, aceita as inscrições de proponentes microempreendedores individuais e pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Eu acho que aqui tem alguma coisa errada que eu vou checar. Material, 1.9.1, material categoria 1, 50 mil. Material categoria 2, 100 mil. Podem ser feitos para pessoas físicas e PJ e MEI, 50 mil ou 100 mil. O material imaterial categoria 1, também tem um erro aqui, eu vou comunicar a Felipe, mas pode PF e PJ, tá certo? Vou até marcar aqui. 1.10. Serão selecionadas propostas inscritas por proponentes residentes em todas as regiões administrativas e nas comunidades remanescentes de quilombo. Esse edital traz uma cota, indutores de distribuição geográfica e de distribuição aí nos bairros de Salvador e nas comunidades remanescentes de quilombo pertencentes a Salvador. Isso é muito bacana. Aí logo depois ele diz que usa o documento, né, do Programa de Ações Afirmativas para as Comunidades Quilombolas da Secretaria Municipal de Reparação. 1.11, cronograma. Qual é o cronograma? De 26 de dezembro a 30 de abril. Ficha técnica. Isso aqui é importante. É previsto que os projetos envolvam no mínimo 4 integrantes na categoria 1 e no mínimo 8 integrantes na categoria 2. Precisa que todo mundo que está nessa ficha técnica seja de Salvador, é uma coisa que as pessoas falam. Olha só o que o edital diz aqui. Devem ser listados na ficha técnica os principais envolvidos na concepção e execução da proposta, podendo o proponente integrar essa lista, desde que tenha função técnica a ser realizada. O que isso quer dizer? Que o proponente ele não pode ser remunerado simplesmente por ser proponente. Ele precisa ser o gestor do projeto, ou ele precisa ter uma função técnica no projeto, ele vai executar alguma coisa, ele faz parte da equipe, logo ele vai poder ser remunerado. Essa medida visa impedir a concentração dos recursos, contribuindo para a sua distribuição entre diferentes trabalhadores da cultura. Então isso é importante, né, minha gente? Que a gente possa ter mais gente trabalhando. Quanto mais gente trabalhando, melhor. Ponto 1.13.
Ao menos 30% das premiações dessas chamadas vão ser para pessoas declarados negros, pretos e pardos. Então aí o indutor da cota de raça, muito importante nesse edital. Parágrafo único. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, concorrerão à reserva de vagas as instituições cuja composição societária ou quadro diretor seja composto por 50% ou mais de membros autodeclarados negros. Isso é um ponto importante também que seja mencionado. Tem uma coisa que vai aparecer logo depois que diz respeito à identificação, à heteroidentificação. Como é que vai ser feita essa identificação? As pessoas se autodeclaram e depois, caso haja uma questão jurídica, uma denúncia, uma coisa assim, é preciso comprovar, né, essa relação com a declaração de ser negro ou pardo. Chegamos ao ponto 2 dos recursos financeiros. Nessa parte, o edital declara para a gente, explica para a gente que vão ser distribuídos R$2.850.000, tá certo? E como vão ser concedidos? Vão ser concedidos 60 prêmios, sendo 15 prêmios de 50 mil, 6 prêmios de 100 mil reais na categoria 1. Depois, 45 prêmios para patrimônio imaterial, distribuídos em 30 prêmios de 30 mil e 15 prêmios de 60 mil. Para quem está fazendo o projeto, isso só dá uma informação para a gente saber, né, quantas pessoas vão estar concorrendo e a nossa chance aí de ganhar. E aqui tem um quadro que explica a concorrência das cotas, vou passar por isso. Parágrafo único logo depois fala das cotas, a gente pode passar aqui. O 2.3 fala dos bairros, né, de quem pode vir, de onde vem, dos bairros que vem. Depois, continua falando dos quilombos. Parágrafo 2º, aqui eu já estou na página 4 do edital. Vai continuar falando aqui das categorias. Essa parte eu acho que a gente pode... Bom, quem está lendo, lê tudo, tá certo? Isso é nosso combinado. Mas aqui para a gente falar, eu vou pular essa parte, porque ele vai explicar como é que vai ser feita essa distribuição das cotas por bairros, pelos quilombos, e etc. 2.5. O proponente que tiver proposta selecionada firmará um termo de compromisso com a FGM e fará jus ao pagamento do valor líquido do prêmio. Então, isso é uma coisa que as pessoas também ficam com dúvida. Aqui já diz quais são os impostos que você vai ter que pagar. Então, na 2.5.1 já informa que no caso das pessoas físicas, o valor líquido vai ser de R$ 37.119,36, porque o imposto é retido na fonte. Para a pessoa jurídica, não tem retenção do imposto na fonte, ou seja, a pessoa tem que pagar depois os impostos que a empresa já paga. Normalmente, toda empresa tem uma relação com o contador, alguém que faz essa contabilidade já sabe melhor como isso funciona. Mas para a pessoa física é sempre uma dúvida, né? Como é que eu vou fazer essa questão dos impostos? Então, o edital já traz isso aqui claro. Inscrição. Gente, até segunda-feira, dia 12 de outubro, é o item 3.1. O 3.2. O que vai ser exigido no ato da inscrição online? Quais são os documentos que vocês vão ter que anexar? Então, vai ter que entrar lá no site, né, da secretaria. Eu queria lembrar para vocês que essa é uma atividade de extensão, logo vai rolar um certificado para quem ficar aí até o final. A Gleice acho que já mandou em algum momento o link para se inscrever, para confirmar a presença. Mas daqui a pouco ela bota de novo, tá bom? No finalzinho. Então, quais são os documentos? Para pessoa física: identidade, currículo cultural, o portfólio e a planilha orçamentária. Então, a identidade, todo mundo tira sua foto da sua identidade, coloca lá, frente e verso, ok? O currículo cultural ou portfólio. O que é isso? É um formulário. Recebi de uma querida amiga essa pergunta. Onde é que eu acho? Não existe um formulário do currículo. Cada um faz o seu currículo. Mas por que é um currículo cultural? Porque tem pessoas que estão na área cultural, mas também trabalham com outras coisas, né? Caixote, tudo bom? Então, Caixote talvez seja outras pessoas que estão aqui, além de trabalhar com cultura. Johanna, minha prima, aí é fotógrafa, mas também é psicóloga. Então, o que está dizendo aqui é que o trabalho dela como psicóloga não importa para esse edital. O que importa é o trabalho dela como fotógrafa. Logo, ela vai fazer o currículo da experiência dela como profissional da cultura e das artes, que é a fotografia. Ou ela pode simplesmente promover, organizar um portfólio. O que é um portfólio? Um documento
que apresente fotos, declarações, comprovantes dessa carreira nas artes e na cultura. Tudo que a gente tem de trabalho, a gente tem que acumular, tem que guardar e tem que fazer ali, né, pede ajuda a alguém que trabalha com design básico, não precisa de nada elaborado, mas que você possa organizar essas fotos no documento Word, salva num PDF, com resolução baixa, tá certo? Porque o sistema não permite resolução alta. Vai dizer lá, quando vocês abrirem, qual é a resolução máxima, mas é importante prever isso. E a outra coisa que está previsto aqui como documento e que está no site é a planilha orçamentária específica dessa chamada pública. Mas, Dani, não é um prêmio? Tem que botar o orçamento? Sim. Porque há diferentes compreensões, não é nem compreensão, é usos do conceito de prêmio, né? A princípio, se usa esse instrumento, né? Antigamente se usava esse instrumento mais para premiar pessoas que tinham feito um trabalho que era relevante para alguma área. Então, por exemplo, eu ganhei um prêmio pela minha tese, um prêmio de audiovisual na América Latina, pela pesquisa que eu fiz, que era importante para o audiovisual. Eu peguei o dinheiro do prêmio e fiz o que eu queria fazer, porque era um prêmio pelo trabalho executado. Está previsto isso também em algum instrumento. Porém, nesse caso aqui, é um prêmio que está atrelado a uma ação a ser executada. Logo, você precisa dizer, se você for receber os 30 mil, o que você vai fazer com isso? Né? Isso é importante. A Leila falou aqui, escrever um projeto pela prefeitura impede de escrever pelo Estado? Não, você pode escrever quantos projetos você... Na verdade, tem alguns editais da prefeitura, do Estado, que diz que você só pode escrever um, e esse edital aqui, por exemplo, prevê que você pode escrever 2. Mas olha só, você não vai poder ser aprovada no Estado e na prefeitura para o mesmo objeto. Então, se você quer fazer uma determinada ação cultural e você for tentar receber uma parte do recurso para aquela mesma ação pelo Estado e uma parte pela prefeitura, isso não vai rolar, porque vai haver um cruzamento dos dados e depois na prestação de contas você vai ter problemas, tá, Leila? Então, é importante que você se atente para isso. O que tem sido dito? O primeiro que vai sair o resultado é da prefeitura. Se você escrever e for aprovado, pronto, você já desiste do governo do Estado, ou vice-versa, você vai decidir, né? Mas é importante a gente lembrar só desses prazos todos que tem, como vai ser muito curto, é difícil, mas para concorrência, né, minha gente, o ideal é botar nos dois, né? A gente sempre tem que pensar nisso. Ó, tem aqui uma pergunta que diz o seguinte, tem previsão desse valor da Audi Blanc ser maior que 3 meses? Você deve estar falando aí do auxílio emergencial, né, do governo do Estado. Tem sim, já uma previsão disso, mas eu não queria que a gente entrasse nesse detalhamento agora. A perspectiva é de 5 meses em processo aí de aprovação. É uma ação da deputada Jandira Fegali. Márcio perguntou, funcionários públicos federal, estadual e municipal podem participar? Tem algumas limitações, né? Por exemplo, no edital da Prefeitura de Salvador, os funcionários da Prefeitura não podem participar, bem como, por exemplo, os membros do Conselho Municipal de Política Cultural, como é o meu caso. Né? Aí é a mesma coisa, no governo do Estado tem limitações. Agora tem que ver, porque, por exemplo, isso tudo está no edital. Vamos ler o edital, para a gente ter certeza, porque tem uma perspectiva de como esse recurso é federal. É possível que as pessoas que não trabalham na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia possam participar. Agora, quem trabalha na Secretaria não pode. Mas, por exemplo, um professor da UNEB aí já pode. Tá certo? Uma pessoa que trabalha em outro órgão. Para funcionário do governo federal não tem limitação. Tá? Bom, aí aqui vai dizer os documentos que precisam ser entregues. Para pessoa física, foi isso que eu falei. Para microempreendedor individual, para pessoa jurídica, tá tudo aqui. Há uma diferença entre os documentos que precisam ser entregues para inscrição e os documentos que precisam ser entregues posteriormente para habilitação, tá bom? Fiquem ligados nisso, a inscrição é mais simples. Bom, vamos continuar, né? Que a gente está aqui ainda na página 5. Diz que a gente tem que mandar no item ponto 3 os links para os sites onde vão ser hospedados os conteúdos digitais de trabalhos realizados. Então, mais uma vez, é importante que a gente possa não só fazer o portfólio e mandar, mas também botar comprovantes dos nossos trabalhos na internet. Vamos lembrar, minha gente, que esses recursos da Lei Aldir Blanc são recursos que para
agentes culturais que foram prejudicados pela pandemia, que tiveram suas ações paralisadas, que deixaram de realizar projetos, que tiveram prejuízos com essa ação. Então você precisa de alguma forma comprovar que você vinha fazendo coisas e que essas coisas de alguma forma foram paralisadas. Ó, o 3.4. Cada proponente poderá inscrever até 2 propostas, no entanto poderá ser completado com apenas um prêmio por meio dessa chamada pública. 3.5. Que você concorda. Aí vem aqui que você precisa fazer uma interposição de recurso se o seu trabalho não for habilitado. Se você tiver algum problema na inscrição, você pode automaticamente fazer um recurso dizendo isso, que você não conseguiu na hora anexar alguma coisa para você poder ter o direito de mandar logo depois. Então, assim, a gente não pode deixar para a última hora, viu, gente? A verdade é essa, que precisa ter muito cuidado com isso. Bom, aí tem alguns detalhes que são apresentados aqui, como, por exemplo, no ponto 4, avaliação e seleção, no qual vai dizer quais são os critérios de avaliação. A gente já imagina, né? Mérito artístico, viabilidade orçamentária de execução, relevância no contexto artístico de Salvador e da região metropolitana, perfil experiência do proponente e equipe técnica e caráter inclusivo e estímulo à diversidade. Pagamento e premiação. Aí tem a documentação. Peço que vocês olhem com calma, tá certo? Porque essa é a documentação que vai precisar ser entregue para a contratação. Então, na página 6, tem todos os documentos bem listadinhos. As páginas seguintes é toda sobre isso. E aí, no ponto 5.4, vai dizer o seguinte: a falta de apresentação de qualquer dos documentos elencados ou a apresentação em desacordo com o estabelecido implicará a desclassificação da proposta, sendo comunicado ao proponente a motivação e contratado o suplente por ordem de classificação. Gente, isso é muito importante. A gente teve um problema gigante esse ano, com projetos muito interessantes dos editais setoriais do Fundo de Cultura da Bahia, que passaram por uma seleção de uma comissão que aprovou o mérito, que entendeu a relevância artística desses projetos e que foram excluídos do processo, que não assinaram suas taxas porque não mandaram os documentos como devia. Obviamente teve todo um contexto da pandemia que dificultou isso, mas é importante que a gente leve em consideração que isso está aqui previsto, tá certo? É importante levar em consideração e ler isso com cuidado. Da comprovação do cumprimento do objeto. Então deverá apresentar a comprovação. Como é que é feito? Depois que eu fiz a ação. A Gleice botou aqui o link, a lista de presença, tá bom? Ó, vou continuar aqui lendo para ver se a gente avança. Da comprovação do cumprimento do objeto. 6.1. O que vai ter que ser entregue? No prazo de 30 dias após o término da execução da proposta. Então a gente já sabe que a proposta é até abril. Em maio, no final de maio, 30 dias depois, tem que entregar o quê? Um ofício de encaminhamento com relatório de cumprimento do objeto. O que você botou que você ia fazer no seu projeto, você vai ter que comprovar. E os materiais que comprovem a execução da atividade, por exemplo, fotografias, vídeos, cartazes, catálogos, clipagem. Então é muito importante que a pessoa se organize para registrar tudo que fizer, né? Já prevê até isso no orçamento, prevê que vai ter alguém de comunicação responsável por esses registros, porque às vezes a gente prevê uma ação que a gente vai estar sozinho fazendo e não tem quem faça, tá todo mundo na ação e não tem ninguém que faça o registro, prevê lá no orçamento isso. Importante que aqui você não vai ter que comprovar o que você fez com o dinheiro. Se você precisar mudar um pouco o orçamento, prever a ação de outra forma, gastar o recurso de outro jeito, é possível, tá bom? Não é como em outros editais que você tem que comprovar que o que você botou no orçamento você gastou exatamente como você botou. Olá, Tony, tudo bom? Quem entrou aí é nosso querido presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Salvador. Bem-vindo. Então, estamos aqui na página 8, ou ponto 6.2 aqui. Então, toda essa parte vai explicar as sanções e o que pode ser feito caso a pessoa não apresente a prestação de contas da forma como está previsto aqui. Um relatório que comprove o cumprimento do objeto e comprovantes através de fotografias, vídeos, cartazes, catálogos e etc. O que está sendo executado.
Aí, o que que a pessoa sofre, as penalidades, né, a advertência, a devolução dos recursos, tá certo? Isso é muito sério. A gente está lidando com recurso público, e recurso público é um bem de todos. Então, a gente não pode se dar ao luxo de imaginar que a gente não vai prestar contas, de que isso não é importante. Isso é extremamente importante e a gente precisa ter cuidado com isso. Aí, do ponto 7, explica todo como é que vai ser feito a comprovação da questão das cotas para os negros. A gente já falou um pouco disso lá na frente, então eu vou passar essa parte. E a gente chega nas disposições gerais do nosso edital. As disposições gerais aqui vai explicar um pouco mais para a gente. Eu acho que é uma parte também que a gente pode passar, o que é o edital, como ele é feito, etc. Então, tem aqui o anexo que distribui quantos projetos vão ser selecionados por bairros, é o anexo 1. E depois a gente tem um anexo que é o registro do termo de compromisso. Se você quiser saber depois o que você vai ter que fazer, o que você tem que assinar, que tipo de contrato você vai precisar assinar com a prefeitura, também está aqui, vocês podem ler com todo cuidado. Então, esse é o edital, né, Jaime Sodré, da Prefeitura de Salvador, que está aberto até segunda-feira. Corram! Juntem os grupos de vocês. A gente está terminando a live daqui a pouquinho, mas já vou me despedindo e falando isso, porque se acabar amanhã, 18 horas, tem de novo. E aí a gente vai ler amanhã o prêmio Emília Biancardi, que é o prêmio do Governo do Estado também para patrimônio material e imaterial. Eu decidi testar esse modelo, como a gente fez aqui, de ler os editais. Eu quero saber a opinião de vocês. Então eu peço que vocês deixem opinião, se vocês gostaram, se não gostaram, se ficou claro, né, como é que a gente pode fazer diferente para ficar, né, mais informativo possível. E gostaria de ressaltar, né, que o meu interesse aqui, o meu objetivo de fazer isso, é focado principalmente nas pessoas que veem um instrumento como esse, de 16 páginas, e congelam, né, e tremem na base e dizem assim, ó, melhor não, é melhor desistir. Não pode desistir. A gente precisa acreditar, né? O pessoal está dizendo aqui, Gleice, que o link não está abrindo. Não sei se esse segundo já melhorou. Obrigada, Tony. Parabéns pela iniciativa. É isso, a gente vai fazendo, né? A gente tem feito no Recôncavo um trabalho, um projeto coordenado pelo meu colega Luciano Simões, que se chama Emergência Cultural no Recôncavo, a participação de vários colegas muito bacanas. E nesse projeto a gente tem dado um apoio, uma consultoria para os municípios. Mas eu confesso que estava muito agoniada com isso, com a gente ter um contato direto. O Del participou, né, Del? A gente se conheceu lá e tem sido um projeto muito bacana. A gente continua na assessoria dos municípios, né, trabalhando na ideia dos editais. Mas essa coisa de ler os editais foi uma ideia que eu tive essa semana. Gleice, que está aí, minha irmã, me apoiou. Bora fazer sim, porque é importante fazer. E nós fizemos. Então eu quero que vocês assistam, quem chegou agora, veja aí o vídeo que vai ficar, ver como é que a gente pode, né, melhorar para amanhã. Amanhã, 18 horas, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, nós vamos... Wanda, gostei muito, Dani, perfeito. Obrigada, Wanda, bom saber. Pronto. Me digam aí o que vocês acham que pode ser feito de diferente, tá? Mas é isso. A ideia é a gente ir mostrando que não tem segredo, né, gente? Que esse edital é um edital que foi muito bem trabalhado, então ele ficou mais simples. A gente vai ler amanhã os outros, né? Então talvez seja um pouquinho mais complexo. Mas esse do Emília Biancardi, ele também é um bom edital. A gente só precisa ir no edital e ir no anexo. No edital e no anexo. Porque ele tem muita coisa que é importante para o edital que foi parar no anexo. Então dá um pouco mais de trabalho para ler. Um beijo para todo mundo. Foi um prazer, viu? E vamos lá.